Você já se pegou pensando que ninguém faz nada por bondade? Que todo gesto tem um interesse escondido? Se sim, talvez o cinismo esteja mais perto do que parece. Mas o que ele é de verdade? Hoje nós vamos entender o cinismo de um jeito que talvez você nunca tenha parado para pensar. A palavra cinismo tem origem no termo grego kinismos, que significa como um cão. Essa definição curiosa está diretamente ligada ao estilo de vida adotado pelos primeiros filósofos cínicos, que buscavam uma existência simples, natural e desprovida de luxos e convenções sociais. Viver como um cão, no entendimento deles, era uma forma de protestar contra a hipocrisia da sociedade e seus valores artificiais. Por isso, o cinismo como filosofia não era apenas uma teoria, mas um modo de vida. Os cínicos acreditavam que a virtude era o verdadeiro bem e que, para alcançá-la, era necessário desprezar tudo que não fosse essencial: riqueza, fama, status e até mesmo os prazeres sensoriais. Para eles, a felicidade não estava no que se possuía, mas na liberdade interior. Essa liberdade exigia coragem para ir contra o que era esperado, e muitos de seus atos, considerados provocativos na época, tinham o objetivo de provocar reflexão. Um dos primeiros e principais representantes do cinismo foi Antístenes, discípulo de Sócrates. Ele entendia que a filosofia moral só fazia sentido se fosse vivida na prática. Não bastava falar sobre virtude, era preciso vivê-la intensamente. Por isso, o cínico era aquele que se comprometia com uma vida ética e coerente, mesmo que isso significasse o desprezo da sociedade. Dentre todos os cínicos, o mais conhecido foi Diógenes de Sinope. Seu modo de viver era radical. Ele abandonou todos os bens, morava num barril e vivia de esmolas. Conta-se que andava pelas ruas de Atenas com uma lanterna acesa em pleno dia, dizendo que procurava por um homem verdadeiramente honesto. Diógenes escandalizava os cidadãos com sua fraqueza crua, seus gestos provocadores e sua maneira de desprezar qualquer forma de status. Apesar do comportamento extremo, sua mensagem era clara. A civilização, com seus hábitos e luxos, afastava o ser humano da sua essência. Ele usava sua vida como uma crítica viva ao que considerava falso. Por isso, os cínicos ficaram conhecidos também por sua agressividade filosófica. Eles não apenas rejeitavam as convenções, mas atacavam com sarcasmo e ironia quem as defendia. Outros cínicos também se destacaram, como Crates de Tebas, que largou sua fortuna para viver como mendigo e resolver conflitos familiares. Ao seu lado estava Hipárquia de Maroneia, uma das poucas mulheres filósofas da antiguidade que enfrentou o preconceito de viver o cinismo numa sociedade patriarcal. Para ela, não havia razão para as mulheres não se dedicarem à filosofia com a mesma intensidade que os homens. Esses pensadores formaram uma corrente que, mesmo sem uma estrutura de escola ou textos oficiais, sobreviveu através de exemplos e histórias. Suas vidas eram suas maiores lições. Com o passar do tempo, no entanto, o sentido original da palavra cinismo começou a se perder. O que antes era símbolo de coerência ética e desapego virou um sinônimo de frieza, descrença e sarcasmo. Hoje, ser chamado de cínico dificilmente é um elogio. Significa ser alguém que desacredita das boas intenções, que duvida da honestidade das pessoas e que parece não se importar com valores morais. Essa mudança de sentido reflete uma realidade moderna. Muitos adotam uma postura cínica como forma de defesa. Depois de sofrerem decepções, traições ou frustrações, passam a ver o mundo com olhos endurecidos. Riem de sentimentos verdadeiros, fazem piadas com os erros alheios e vivem como se tudo fosse falso ou interesseiro. O cinismo moderno virou uma espécie de armadura emocional, uma proteção contra a dor. Mas essa proteção tem um preço. Quando zombamos de tudo, nos isolamos. Quando acreditamos que ninguém é confiável, deixamos de criar laços. E aos poucos, aquela atitude que parecia sabedoria se transforma em solidão. O sarcasmo pode ser inteligente, mas raramente é afetuoso. E sem afeto, não há convivência saudável. Ninguém nasce cínico. A postura cínica é construída com o tempo, a partir de feridas emocionais não curadas.
Uma palavra dura, uma traição inesperada, a quebra de uma promessa. Tudo isso pode nos fazer desacreditar nas boas intenções. Para proteger o coração, a gente se fecha. Mas o problema é que, ao nos blindarmos da dor, também nos afastamos do amor, da esperança e da empatia. É por isso que hoje precisamos de um antídoto para o cinismo. E esse antídoto é a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, de compreender, de acolher, de perdoar. Empatia não é ingenuidade, é coragem. É saber que o mundo tem dor, mas escolher ser luz. É saber que há mentiras, mas decidir viver com verdade. O caminho proposto pelos antigos cínicos, quando bem compreendido, ainda tem algo a nos ensinar: coerência, simplicidade e desapego. Mas o cinismo moderno, aquele que destrói pontes e gera desconfiança, esse precisa ser superado. É possível ser sábio sem ser frio. É possível duvidar sem zombar. É possível viver com consciência sem perder a sensibilidade. O mundo já tem gente demais desconfiando. Que sejamos, então, aqueles que ainda acreditam. Acreditam na mudança, na bondade e no recomeço. E fazem a diferença.